Hoje vai ao ar uma matéria do Brem Mendes. Parece que a advogada que ele tem, né? Aquela advogada que substituiu o rapaz lá, né? Que ele chama de Judas Iscariote. Foi. Como eu posso dizer? Teve algo que aconteceu com ela aí que o Brem Mendes não gostou mais. Disse que se fosse uma juíza iria ser matéria de Jornal Nacional. Vamos ver o que ele disse aí, o Brem Mendes, já sobre essa matéria que vai sair hoje no canal dele. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Matéria polêmica vem aí com o Brem Mendes. Vamos ver esse depoimento aí que ele disse aí. Confere aí o que ele disse, ó. Isso. Não vê. E aí, vocês vão ver o vídeo que eu fiz hoje e vai ao ar amanhã. Vocês vão ver o que uma advogada sofreu e se a advocacia de fato fosse unida, era para o Brasil ter parado. Era para ter parado no Jornal Nacional, porque se fosse uma juíza, estaria no Jornal Nacional. Se fosse uma juíza que tivesse sofrido o que essa advogada sofreu, estaria no Jornal Nacional. Mas por que estaria no Jornal Nacional? Porque a AMAGES, Associação dos Magistrados, iria fazer o escarcéu. O Judiciário iria fazer o escarcéu. E aí ia pressionar a imprensa, ia parar no Jornal Nacional, ia ser um absurdo. Agora, porque foi uma advogada, ninguém nem fala direito o que aconteceu. Só corrigindo aqui, eu acho que é o advogado que é a solicitante, né? Não tem nada a ver com o advogado do Brem Mendes, não, né? Eu acho que foi advogado solicitante. A matéria ainda não saiu, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso. Eu acho que o advogado vai ser a consumidora da próxima matéria do Brem Mendes. Todo mundo calado. Por quê? Porque a advocacia, a partir do momento em que fica um advogado querendo arrancar o couro do outro. Vou ler os superchats. Vou ler o Edson. Daqui a pouco. O Edson Duarte. O Hudson Duarte. Quando um advogado quer arrebentar com o couro do outro, do colega, é a própria advocacia que sofre. Porque aí ninguém passa a respeitar. Você chega no balcão de secretaria do fórum, o estagiário quer te esculachar. Você é advogado, mas chega o promotor, ele... chegou o promotor. E aqui, ó, prerrogativas. Artigo 6º da prerrogativa do advogado. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membro do Ministério Público. Essa é uma das piadas que tá nessa lei aqui. Na lei fala que não há, na prática todo mundo sabe que há. E essa hierarquia começa lá no balcão da secretaria. Se chega um advogado, todo mundo... Gente, eu não tô falando mentira, não. Se chega um advogado no balcão da secretaria, o estagiário... o estagiário do não sei que, quer esculachar o advogado. Agora se chega um promotor... Todo mundo, chegou o promotor, chegou o juiz. Por quê? Porque a própria advocacia se curva a isso. Vocês assistiram na semana do Natal, eu acho que foi no dia 24, foi ao ar uma reportagem que uma advogada de Betim, só porque ela é minha adversária processual, só porque ela é minha adversária processual, ela é representante da Esposari, uma empresa que eu gravei uma reportagem lá, ela campanha difamatória contra a minha mulher, uma advogada. A advocacia, infelizmente, muitas vezes está fadada a isso. Um advogado querendo detonar o outro, achando que se detonar o outro vai sobrar mais cliente para ele. Não sobra para ninguém, meu irmão. Não sobra nem para você nem para o outro. Sabe por quê? Porque eu estou me formando em medicina daqui a pouco. Eu não terei problema nenhum em falar assim, minha consulta é quanto? Minha consulta é R$800. E vai ter gente querendo se consultar comigo.
Vai um advogado cobrar R$ 150 por uma consulta para ver o que o povo vai falar com ele. Que isso, doutor? Mas essa é uma dúvida que eu quero tirar. Mas você foi ao médico também para tirar uma dúvida. Por que você pagou R$ 800 na consulta médica e não está querendo pagar 150 para o advogado? Sabe por quê? Porque um advogado tentando destruir o outro, desvaloriza a própria carreira. Aí quando você for cobrar 150, o cliente vai rir de você, vai ir embora. E aí vai para um outro colega que não vai cobrar e o outro colega ainda vai falar assim, nossa, mas que isso? Nossa, mas ele te cobrou? Advogados que não conhecem a prerrogativa dos advogados. Vocês vão ver o vídeo que vai ao ar amanhã. Um vídeo que eu gravei com a Paula, o que aconteceu com uma advogada. Se tivesse acontecido com uma juíza ou com um membro do Ministério Público, o Brasil teria parado e teria sido pauta do Jornal Nacional. O Cássio está perguntando se eu advogo. Advogo, Cássio. Raramente, mas advogo. O Pedro está falando assim, então advogado deveria ser caro de contratar? Não estou falando isso. Tem a Defensoria Pública, assim como tem o SUS. Só que por que você gosta de pagar R$ 800 para o médico lá no particular, mas não quer pagar 150 para um advogado na consulta? Procura a Defensoria Pública então, ué. Se você não tem R$ 850 para você pagar no médico, você não vai no SUS? E atende de graça? Tem a Defensoria Pública também que atende de graça. Entende? É isso, é porque a advocacia é desvalorizada. Por quê? Porque os próprios advogados, um querendo acabar com a raça do outro, esquecendo-se que quanto mais os advogados respeitassem uns aos outros, fossem unidos, mais forte seria a advocacia, e aí advogado não ia ter que ficar suportando grito de juiz em audiência. Por quê? Porque tem juiz que se acha no direito de gritar com o advogado. Recentemente, eu estava aqui na madrugada, é de madrugada que eu tenho tempo de assistir alguma coisa. Claro, obviamente, depois, né, de dar um cheiro na morena. Estava assistindo uma audiência em que a promotora de justiça, a membro do Ministério Público, falou para o advogado assim, vocês seguem o código da bandidagem. Cara, um promotor falar para um advogado em plenário que ele segue o código da bandidagem, primeiro que ele já contaminou o júri, era tribunal do júri. Os jurados já estão contaminados. Já estão contaminados. Se os jurados escutaram uma promotora dizendo, vocês advogados aí seguem ao código da bandidagem, esses jurados estarão contaminados a partir do momento, toda a tese elaborada pela defesa será interpretada no subconsciente dos jurados como sendo uma tese extraída do Código da Bandidagem. E sabe o que aconteceu com a promotora? Nothing. Nada. Ela sequer foi advertida pelo juiz. O juiz faz cara de paisagem. Agora, deixa se fosse o advogado. Se o advogado tivesse dito, o Ministério Público, a promotora aqui segue ao Código da Bandidagem. Nossa, acabou. Acabou. Olha, doutor, o dever de urbanidade manda oficiar a OAB. Mas por quê?
Porque se você fala isso em relação a um promotor, todo o Ministério Público se manifesta e para o Brasil. Agora, se você fala isso com um advogado, outros colegas ficam rindo. Olha lá, olha lá. Olha o que falou com fulano. Amanhã, vocês verão o que aconteceu com o advogado no exercício da sua profissão. O objetivo da live, Caio, é conversar com vocês. Conversar. Estou falando aqui sobre as prerrogativas da advocacia, que os próprios advogados desconhecem, e aí você chega num fórum, por exemplo, o estagiário do estagiário do estagiário quer te esculachar. Eu tinha um colega, é engraçado a situação, eu tinha um colega que ele estagiava, ele era meu colega da faculdade de Direito. Já vou ler os superchats, tá? Só contar esse caso, ler o superchat, depois eu volto. Eu tinha um colega que ele estava, meu colega da faculdade de Direito, e ele fazia estágio numa comarca aí. Ele era estagiário da juíza. Aí um dia ele chegou perto de mim e falou assim: nossa, hoje eu sentenciei, não sei o quê. Eu olhei pra ele e falei assim: o quê? Você o quê? Aí ele: eu sentenciei. Eu: o quê? Cara, você é estagiário, você sequer se formou em direito. Você o quê? Não, eu sentenciei. Não, lá é assim. A juíza deixa a gente sentenciar. Eu falei assim: cara, está errado, cara. Isso é absolutamente errado. Eu não quero recorrer ao poder judiciário e ser julgado e ser sentenciado por um estagiário, cara. Isso é errado. Ele ficou com raiva de mim. Ele apelou comigo. Por quê? Porque essa juíza, ela era autoritária. Ela adorava esculachar advogado. E ele achava aquilo o máximo. Por quê? Porque ele era estagiário dela. Ele achava aquilo o máximo. Até que ele se formou em direito. E aí, sabe o que ele fez? Foi estagiar. Foi advogar. Sabe onde ele foi advogar? Na comarca dela. De repente, ela fixou os honorários de sucumbência. Ela fixou os honorários de sucumbência. Deixa eu explicar, César. Honorário de sucumbência é o seguinte. O advogado... Eu sou seu advogado. Aí a gente ganha da outra parte. Vou colocar nesse sentido. A gente ganha da outra parte. Aí a outra parte tem que pagar para mim, o advogado, um honorário que chama honorário de sucumbência. Honorário por ter perdido. E tá na lei, o honorário de sucumbência tem que ser 10% sobre o valor da causa. Tá na lei. Aí ele que defendia a juíza que esculachava advogado.
Ele que sentenciava e achava aquilo máximo, que brigou comigo, quando eu falei, cara, que isso, você é estagiário e tá sentenciando. Aí ele foi, virou advogado, foi lá, ganhou o processo. Sabe o que a juíza fez? A juíza arbitrou os honorários de sucumbência. Ele tinha direito a R$1.000 de honorário de sucumbência. Ela fixou em R$100. E ele era dativo. Ele era dativo do processo. Você sabe o que é dativo? Dativo. Dativo é um advogado que se para comarcas que não tem defensoria pública ou a defensoria pública está abarrotada, o juiz determina que a parte que não tem condição de pagar advogado seja assistida por um advogado dativo. E aí, o advogado dativo, ele tem que trabalhar igual qualquer advogado. Então o menino ralou e não recebeu nada do cliente, porque ele é dativo. Então o cliente não vai pagá-lo. E aí ele ralou. Quando chegou lá, a juíza fixou em R$100. R$100. Uai, não era você que estava antes achando o máximo a juíza esculachar advogado? Não era você que estava achando o máximo você sentenciar e a juíza só assinar? Agora você está achando ruim porque ela fixou honorários em R$100? Sabe o que ele fez? Recorreu. Aí parece que, não sei, eu sei que o processo dele teve que subir lá pro STJ, pra vocês terem ideia. STJ. Aí veio a ordem para fixar os honorários corretamente. E aí, minha gente, nunca mais a meritíssima juíza nomeou esse meu colega, ex-colega, como dativo. Nunca mais. Porque a caneta tá na mão dela. Entende? Então, quando você defende as prerrogativas do advogado, quando você é um advogado que não tenta sacanear o seu colega, que você defende as prerrogativas da advocacia, está fortalecendo a própria classe. Então amanhã vocês vão ver o que então tá aí, né, gente? aconteceu com o essa advogado. matéria vai sair hoje. Deixa tá eu me ver aqui. Hoje já saiu, enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, sobre uma advogada aí, o que aconteceu com ela, o Ben Mendes vai mostrar aí pra vocês, tá certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau e fui!